que é shelf? Shelf, ou para os peruanos, por exemplo, para os latinos, hispanohablantes, nós falamos shelf mandibular. Aqui no Brasil, nós falamos buccal shelf. Não tem tradução, então nós falamos da técnica como o americano fala, ok? O shelf nada mais é... Vamos pegar a figura dele aqui. Vamos falar de anatomia, né? Eu sei que vocês muitos já sabem, mas eu sempre falo que para instalar o parafuso, para instalar o mini implante, são algumas coisas básicas. Então vamos lá. Primeiro, anatomia. Segundo, palpação. Terceiro, um bom material. Quarto, a técnica. Isso é só a primeira etapa, que é a instalação do parafuso. E o quinto passo, a biomecânica, que aí é força, direção de força, certo? Então não adianta você fazer certo os 4 primeiros passos: anatomia, palpação da região, um bom material e a técnica de instalação. E depois de um mês perder o parafuso por excesso de carga. Aqui vem o segundo passo, que faz parte da biomecânica. Então, se a gente faz tudo certo, ou usa um material não apropriado, o material não com uma ponta, por exemplo, ativa, que perfure o osso sem danificá-lo, sem fazer esforço, tudo isso faz parte de uma boa técnica. Então vamos lá. Repetindo, shelf não tem tradução. Shelf quer dizer prateleira. Essa é uma tradução do português. Mas a prateleira quer dizer um espaço que vai ficar mais ou menos nessa região aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ela vem de primeiro molar, distal de primeiro molar, até essa região aqui. Quanto mais para posterior, ele alarga. Então, se nós nos palparmos, ó, primeiro, nós vamos trabalhar mais para posterior. Se eu trabalho mais para posterior, eu vou ter mais mucosa. Veja essa mão vai parafusar. Tá? Quanto essa mão, ó. Porque se eu estou trabalhando em mais mucosa, essa mão aqui tem que afastar bem esse tecido, senão eu vou ficar rodando mucosa e não vou entrar no osso. Tá vendo toda a jogada que é? Então vamos lá. Anatomia, palpação, ó. O meu shelf tá lá. O meu shelf tá entre segundo molar e terceiro molar. Uma região muito chata, porque é mais para posterior e mais perto da mucosa jugal do paciente. Esses são meus principais problemas de emergência com o paciente. Não é que o shelf soltou, nada disso. Ele aplicou uma afta, fez afta na mucosa jugal. Esses são os grandes problemas nossos aqui do Brasil, né? Os caucasianos, porque a gente vai trabalhar lá para posterior. Alicia da República Dominicana? Creio que sim. Pessoal, vamos lá então. Eu já vi que tem perguntas aqui. Não, Alice é de Panamá. Vamos lá. Voltando para anatomia. Lembra? Primeiro passo, ó. Anatomia. O shelf é isso aqui, ó. Ó.
E nós vamos trabalhar muito nessa região, infelizmente. Aqui em São Paulo nós temos bastante oriental, chinês, japoneses, né, descendente. Então aqui nós vamos trabalhar aqui nos orientais. Eles têm um shelf mais fácil, vamos dizer assim, mais largo, maior, mais fácil de instalar. Então ele pode ser a partir da distal do primeiro molar, e aqui ó, raiz, disto vestibular de segundo molar ou para trás. Só que é uma região que nós vamos ter mais mucosa, tá? Esse é o grande problema, mas tudo bem. Essa inclinação pode, para anterior não há problema. Agora, fazer essa inclinação por vestibular, vocês vão entender, essa vocês têm que evitar. Então isso aqui depende da abertura, limitação de abertura do paciente, não há problema ele ficar inclinado, tá? E olha o shelf, que legal. Essa região que é a prateleira, nessa espessura óssea aqui que nós vamos trabalhar, certo? Esse é o buccal shelf. Não tem nenhuma estrutura importante, é osso, totalmente seguro. Olha o alveolar inferior onde que passa. Ele passa por lingual, desembocando lá na região de pré-molar, ó. Fica lá entre segundo pré, entre primeiro e segundo pré e entre primeiro pré. Ok? Então é uma região totalmente segura. E lembre-se, aqui no Brasil nós vamos trabalhar aqui. Se o paciente for oriental, esse shelf já está legal aqui. Nós podemos trabalhar mais para anterior, que a grande vantagem é que vai estar menos próximo da mucosa jugal, tá? E em alguns casos a gente vai até um pouquinho para trás. Mas assim, nos últimos meses as nossas emergências têm sido no tecido mole, não tem sido no parafuso. Então eu tomo muito cuidado quando eu vou mais para trás. Finalizo toda a mecânica e instalo não, coloco uma resina flow, deixo bem redondinho, bonitinho, tá? Tenho usado muito, isso aqui é novidade para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Não era o intuito falar de pós-instalação, mas é algo muito interessante que eu tenho gostado muito, é óleo de ozônio. Eu tenho reparado que essa inflamação, essa estabilidade secundária, né, que protege aí de inflamação ou uma má higiene, né, eu tenho gostado bastante. Estou comprando bastante para dar para o paciente usar 2 vezes ao dia, ó. Óleo ozonizado. Isso aqui é show, viu? Isso aqui é muito bom, tá? Então, o paciente vai com cotonetinho 2 vezes ao dia na região, delicadamente. Poxa, eu estou gostando muito disso aí. Vamos lá, mão na massa. Shelf. Bom, primeiro, parafuso 2x12. Veja bem, se vocês forem pegar qualquer aula ou qualquer aula ou qualquer workshop, nós sempre falávamos no 2x12. Mire. Não sei se deu. Tudo bem, deu. 2x12. O importante é o 2x12
parafuso 2x12 que ele tenha 4 milímetros de transmucoso. Olha lá. Deixa eu pegar o foco aqui para vocês entenderem. Olha lá, agora já deu, ó. 4 milímetros. Transmucoso, essa parte... Transmucoso, essa parte lisa do parafuso, correto? Então, se pegar qualquer aula minha, do Rodrigo, dos nossos professores aí, que a gente conversa, nós só falávamos em 2x12. Só que agora nós estamos usando bastante assim, 50%. Deixa eu dar foco aqui. Olha lá, 2x14 e esse pescocinho aqui do transmucoso, ele tem 6 milímetros, muito interessante, hein? Vamos ver se eu consigo equilibrar os dois do lado para vocês verem a diferença, olha lá. Tá? Então nós vamos trabalhar aqui. Esse mão na massa vai ser com 2x14. Vamos dar um break aqui. Perguntas. As perguntas, se forem no box, é melhor pra mim, viu? Porque fica nos comentários, ó. A Suelena, onde o senhor pede, Suelena? Pede o que? O parafuso? Não entendi exatamente o que ela... Será que foi o óleo ozonizado que ela quis dizer? Depois você fala aí, tá, Suelena? Então vamos lá. Marca do parafuso, Alicia de Panamá falou. Essa marca aqui, ó. Eu uso 100% essa marca, That Steel, ok? É de aço, com a ponta muito ativa e muito agressiva. Por que que é importante? Como que é? Coloca no fundo preto da sua camisa, dá pra ver o... Ah, boa! A Pérez falou. Olha lá. Boa ideia, hein? Hoje eu tô sem minha... Ó. Sentiram aqui? Foi, né? Beleza. Boa dica aí, viu? Vamos lá, então. Qual parafuso que usa? Então deixa eu pegar aqui. Daniela Storino, que vai estar com a gente no Congresso de Ancoragem Esquelética imperdível. Pessoal, eu tô com parcerias que vai ser cada sorteio que vai ter. Resina da Tipi, Elastic Link, e aí vai. Vamos lá. O óleo de girassol, repetindo aqui. Grande abraço, viu, Daniela? Sempre referência aí. Esse óleo de girassol, depois eu no Telegram eu posso colocar onde que eu compro. Mas eu compro tudo, ele vem de São José dos Campos. Eu compro num lote de 50, 60 e eu gosto de dar para o paciente, tá? Porque comprando acima de uma quantidade, o preço reduz bastante. Vai sair uns 20 reais. Eu acho que vale muito a pena. Pelo menos você garante lá a estabilidade secundária do parafuso. Grande abraço, Chorron, do método Milani Micheletti. Agora, a Alicia do Panamá perguntou... Alicia, aqui, ó.
esses parafusos, tá? Essa marca aqui. Aqui tá o catálogo dele. E eu gosto do de aço. Então aqui eu uso 2x12, 2x12 com slot, 2x14, 2x14 com slot. Eu tô mostrando esses aqui, porque... Tô mostrando esses porque é bucal shelf hoje, tá? Vamos lá. Coloca o óleo, tudo bem, certo? Marca do parafuso para a doutora Alicia. Tudo bem, doutora Alicia? Que tal? Ok. Dani Nadal, grande amiga aí, um abraço. O doutor Luiz, doutor, buenas tardes, se puder reubicar, é o mesmo parafuso, hein? É o mesmo paciente. Sim, sim. É que hoje caiu bem o preço, eu não faço mais isso, tá, doutor Luiz? Mas antigamente, se o parafuso estivesse instável, eu removo o parafuso, miro a ponta ativa do mini tornilho. Se estiver tudo bem, a ponta ativa, eu com uma gás estéreo, eu limpo o mini tornillo e insiro novamente o mini tornillo, correto? Então vamos. Bucal shelf. Eu tô aqui com 2x14. Isso aqui pode, ó. Se vocês pegarem a técnica da professora Patrícia Vergara, ela inclina, ela faz uma inclinação muito... Ó, ela faz uma inclinação desse nível. Ela vai lá no ramo, né, buscar a quantidade de osso, tá? Por isso que é importante se inclinar dessa maneira. É importante ter uma cabeça boa do parafuso, porque inclinou e a cabeça do parafuso é pequena, não vai conseguir retenção do acessório. Então, se a cabeça do parafuso tiver isso aqui, ó, uma cabeça, um pescoço que consiga comportar vários acessórios, isso é importante. Beleza? Olha lá. Estou inclinado. Essa inclinação é legal. Essa é uma inclinação que, se você for buscar mais para posterior, você vai precisar pela abertura do paciente. Lembra que você não consegue vir aqui, ó, lá para posterior. Então você vai entrar por aqui. Olha a inclinação. Correto? Mas eu vou fazer aqui, que a grande maioria das vezes, ó. Vamos lá. Nesse exemplo eu vou usar aqui, entre primeiro e segundo molar. Porém, a grande maioria... Não, vamos fazer aqui, ó. A grande maioria das vezes será aqui. Ok? Ó, então essa... O segredo do shelf. Essa angulação pode. Ó. Estão vendo? Agora, essa aqui vocês evitem para vestibular. É mais fácil, mas vocês evitem, porque eu vou pegar menos osso cortical possível e vou pegar mais osso medular. Então, aqui pode. Vamos voltar para a técnica. Lembra de anatomia. Vocês já viram que não passa nenhuma estrutura importante. Palpação. Ó a palpação, ó. Arrasta. E palpa. Correto? Uma gota de anestesia. Uma gota de anestesia. E aí eu vou fazer a técnica. Material e técnica. Olha lá. Só que, lembra que eu falei que essa mão que não vai rosquear,
ela é importantíssima, senão eu vou ficar rodando mucosa. Ela tem que alongar, ó. Muitas vezes ela cansa muito mais do que a mão que vai trabalhar diretamente. Porque ela tem que ficar alongando tudo. E esse dedo cansa. Descansa, principalmente as mulheres, descansa e prossiga na técnica. Então eu vou entrar assim. Olha lá. Certo? Essa é um modelo que está inclinado. Ó, olha que legal. Certo? A ponta não é uma regra. Não é regra. Mas a ponta do mini tornilho, do parafuso, nós visamos ficar a nível do slot do tubo dos molares, primeiro ou segundo molar. Não é regra, porque no mesmo paciente eu vou colocar um parafuso aqui embaixo e do outro lado lá em cima. No mesmo paciente. Nosso paciente é bem diferente, tá? Bem diferente. Ele tem um shelf, não é tudo certinho não. Um shelf para baixo, outro para cima, um mais para posterior, outro mais para anterior. Você vai escolher? Não, você tem que escolher o que ficar, o que tem de osso para ele ficar estável. Esse é o problema. Aí, na live da biomecânica, nós vamos controlar a força, que é o quinto passo, né? Controle da força, a carga, a direção. E aí usamos os Power Arms. Vai ser uma live aqui, tá? Eu vou pegar o Typodont, vou fazer vários ganchinhos com várias alturas para usar o E-Link, né, da TP Orthodontics, que eu tenho usado bastante, para fazer o tipo de mecânica e medir também. Preciso de um dinamômetro bom. Eu indico um dinamômetro que vai até 500 gramas. 300 gramas para mim não serve, porque eu quero ter um dinamômetro que eu consiga medir nas minhas mecânicas que vai ultrapassar 300 gramas. Certo? Vamos lá. Então, o shelf. O grande amigo meu, professor Sérgio Cury, ele gosta dos alunos sniper deles, gostam de usar lança. Tá perfeito a técnica. Eu, particularmente, não uso lança. Porque a minha ponta já é uma lança. Então eu gosto de... Veja bem a minha... A chave de mão é muito importante. Muito importante. Porque ela faz força aqui. Eu vou rodar só aqui. Para não fazer força no punho. Tá? Então... Tô usando o shelf. Ó, tô fazendo o shelf. Nós vamos mirar a ponta aqui da chave de mão, ó, na região da pupila do paciente, no meio da pupila. Vamos evitar de fazer isso aqui. Lembra? Isso aqui evitem a todo custo. Então, sempre ereto aqui. Então, tô lá no paciente desse jeito. Olha lá. Olha a força, muita força. Sempre firme aqui e só rodando lá. Aí o parafuso tem a função de lança e de parafuso super ativo auto-rosqueante. Desculpa, auto-perfurante. Correto? Esse é o passo a passo da técnica Bocal Shelf. Claro que os latinos necessitam muito mais que nós brasileiros, porque vocês têm mais, são mais biprotusos, mais apinhados e mais classe 3. Então é uma técnica que vocês usam bem mais que nós, tá? Shelf, então as variações das inclinações.
um pouco mais inclinado, né? E aqui mais verticalizado. E sempre tomando cuidado com isso aqui. Ó, quem falou do óleo do girassol, depois manda mensagem aí que eu dou as coordenadas, ok? Bom, acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Eu ia mostrar alguma coisa do shelf. Não, vamos mostrar aqui. Por que a importância, para finalizar, por que a importância de ele ficar reto? Ó, quanto mais reto, mais osso branquinho aqui, que é o osso cortical, maior a estabilidade do meu parafuso. Quanto mais esse osso marronzinho, mais osso medular, né? Ó lá. Isso é válido, é o que eu quero, é o que eu busco. Isso eu vou evitar a todo custo. Porque, como eu falei, não adianta fazer a técnica e o teu parafuso não ficar, né, por 6 meses, mais ou menos. Então, isso aqui você evita, tá? Olha a técnica lá. Após a anestesia, com a sonda exploradora, eu marco o lugar. Claro que já foi feita a palpação. E olha como que eu entro. Eu não mudo a direção. Eu já entro direto paralelo à raiz do dente. Olha o que eu falei aqui na chave de mão. Tocando na asa do nariz. Isso aí, mais cortical e mais confortável para o paciente. É isso aí, André. Marcos. As medidas, Soledade, as medidas dos parafusos 2x12 ou 2x14. Correto, Soledade? Então, quanto mais paralelo ao dente, melhor. No caso do buccal shelf. Ó, Pérez, a técnica é essa, tá? Tem que ser paralelo. Por isso que você usa um parafuso de alta qualidade para ele perfurar mesmo e não precisar ir para vestibular. Olha lá, tocando lá no nariz do paciente. Essa é a técnica real do buccal shelf. Se você inclinar, ó, Pérez, se você inclinar, você vai pegar mais esse osso aqui, tá? Medular. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, ó, Pérez. Meu osso cortical é o meu cimento, é um cimento. O meu osso medular é uma terra batida. O mini parafuso, o mini implante, é um poste ou um pilar que você quer. Você quer colocar um poste para fazer movimentos que jamais você conseguiria sem esse poste e evitar movimentos colaterais de dente a dente. Então, se colocar esse poste no cimento, ele vai ficar mais firme. Se você colocar esse mesmo poste na terra batida, ele vai ficar menos firme. Porque colocar é uma coisa. Repetindo, ele tem que durar lá pelo menos 6 meses, né? Como no artigo... No artigo de Eugene Roberts, Liu e Christian, ele considera que o parafuso fique 6 meses em posição, né?
Então, Marcos, eu protejo. Eu tô querendo buscar uma foto aqui. Ah, pera lá. Ó, vamos lá. Eu coloco resina flow, tá? O Marcos perguntou o que eu protejo. Resina flow. Ó, eu fico de olho no paciente. Não bobeio, não. Instalei o shelf. A paciente, ó, eu vou dar, é que tá sem foco a foto do paciente, mas ela me mandou a foto, ó. Vocês estão vendo aqui? Dá pra ver a afta? É que a foto dela, a foto dela não tá tão boa. Mas olha a afta. Olha o shelf que eu fiz. Tá lá atrás, mas assim, impressionante. De um mês pro outro, essa paciente assim, ó. De repente ela já tava assim. Impressionante. Mas eu tenho que coordenar isso, porque incomoda e eu fico de olho. Eu já falo pra tirar foto do rosto também, ó. Porque já foi foco de eu entrar com antibiótico. Então, eu não tenho praticamente perda, nós não temos muita perda mais de parafuso, mas essa parte devido ao shelf mais para posterior, ele toca na bochecha. E às vezes está tudo indo muito bem, mas o paciente apoiou por algum motivo com o travesseiro, faz essas aftas aí. Grande abraço, Maria. O Samir tá falando aqui, boa dica, viu? Uso o Bioplique. Você gosta? Eu nunca usei, tá? Samir, mas obrigado aí pela dica, assim que eu tiver a oportunidade. Então, o que aconteceu nesse exemplo aqui? O paciente foi lá no consultório, falei, vem segunda-feira, isso aconteceu no final de semana. Foi pro consultório, 300, quem tem laser, 300 a 500 joules por centímetros cúbicos. Onde que tá a afta, você aplica lá 90 segundos ao redor da afta e dentro da afta também. Uso muito laser, muito. Laser para isso. Tenho usado laser ao instalar o parafuso. Aplico o laser dessa maneira, ao redor do parafuso, né? Vou lá 90 segundos, 90, vai levar aí 5 minutinhos, mas acho que é muito interessante, tá? O protocolo para afta eu coloco no parafuso. Se o paciente não escova bem, eu aplico também nas consultas do laser. Mas assim, esse óleo de ozonizado, quem me indicou foi um grande amigo aqui da minha cidade. Ele começou a colocar na instalação da mini placa. Então ele é da turma do ERT, Flávio Gambini. Ele começou a dar o protocolo dele, que eles colocam o óleo ozonizado quando instalam a mini placa. Falou que controlou bem o pós-operatório e eu estou começando a aplicar nos mini implantes. Correto? Então, shelf mais paralelo possível. Nunca façam isso para o teu sucesso. Parafuso de alta qualidade, alta resistência, superativo. De preferência de aço na mandíbula. Valeu? E é isso aí. Uma ótima semana toda, otimismo sempre. Eu sempre falo. Fábio Micheletti, um ortodontista otimistas, e eu quero vocês junto comigo, tá? Os pessimistas ou os que reclamam, vamos puxá-los para cima, vamos puxar. Os nossos colegas não são, nós não somos concorrentes. Um tem que puxar o outro, né? Um indica para o outro quando não puder, tá na tua cidade, indica como faz isso. Vamos ensinar todo mundo. E obrigado aí meus alunos, também do método Milani Micheletti, que eu aprendo muito com vocês. Até esses dias eu coloquei um caso clínico.
Vocês me ajudaram muito, então é assim que tem que ser, otimismo, né? E você vai ver que os pacientes estão represados, eles estão voltando para os nossos consultórios. Eu falei lá na pandemia e realmente isso está acontecendo e vamos ter calma, estudar e abordar esses pacientes com muita tranquilidade. Valeu!